Boa Boa noite. noite, Danilo, o Latinho, Tiago, Rebolo, você ouvinte, telespectador do Repórter 98. Boa noite, Macedo. Danilo, Prazer mais uma vez. Hoje o tema é, agora tem CPI lá e cá. olha, Danilo, a CPI já está movimentando até por demais em Brasília. Você mesmo colocou aí de que hoje houve uma reunião, que aliás foi secreta, na CPI da Covid, para fazer a definição de que requerimentos seriam aprovados para novos depoimentos lá no Congresso Nacional. E o que é que aconteceu? Foi definida a convocação de 9 governadores de estado. Vamos ter lá o governador do Amazonas, do Distrito Federal, do Amapá, do Pará, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, de Tocantins e do Piauí. Além de um ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Então, veja que o cenário na CPI, do Senado, vai começar a tremer um pouco, porque na hora em que vai ouvir 9 governadores, cada um a colocar o problema do seu estado e a relação que houve entre o estado e o governo federal. Se faltou alguma coisa, se falhou, se foi prometido e não chegou, se houve, digamos, uma satisfação plena dos pedidos do estado. Então, tudo isso será colocado fora a utilização dos recursos federais, que, na verdade, foram muitos e que foram colocados para os estados. Isso não significa dizer que haja alguma coisa de errado na questão do tratamento que os governos estaduais deram ao dinheiro. Mas isso vai ser, digamos assim, devidamente observado lá na Comissão do Senado. No caso lá da Comissão da Covid Nacional, da CPI Nacional, o Rio Grande do Norte não foi listado entre os estados onde os governadores foram convocados para depois. Houve um critério que foram convocados os governadores onde a Polícia Federal está investigando os contratos entre o governo e os governos estaduais. Bom, mas também foi definida a convocação, mais uma vez, do ministro atual, Queiroga, e do ex-ministro Eduardo Pazuello. O ex-ministro que volta à CPI porque foi considerado, faltando com a verdade, ou mentiroso, o depoimento que ele prestou das 2 vezes em que esteve lá. O tema CPI, pegando fogo em Brasília, começa a esquentar também aqui no Rio Grande do Norte. Porque amanhã, 10 deputados estaduais vão apresentar o requerimento da abertura de uma CPI para analisar e investigar os contratos que foram realizados pelo governo do estado aqui, com diversos fornecedores, para o enfrentamento à Covid. Claro, quem faz CPI, quem promove CPI, é a oposição. Agora, fica claro também o seguinte: a CPI, quando vão com muito afinco na tentativa de fazer oposição por oposição, eles podem prejudicar o governo ou eles podem beneficiar o governo. Porque se no fim da CPI nada for colocado como realmente tendo um problema na aplicação dos recursos, é um carimbo de idoneidade e correção ao governo. O governo do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima, é sempre muito bem sintonizada com o Ministério Público, especialmente em relação à Covid. O Ministério Público participa muito, eu acho que das decisões, né? Muito próximo da área do governo. Mas, inegavelmente, os deputados fazem dias que vêm nessa pesquisa dos contratos e dizem até que já há 8 volumes de material para ser investigado. Ninguém sabe quem será convocado, qual o tema específico é a aplicação dos recursos, desde o dia 22 de abril, que foi quando a governadora decretou estado de calamidade pública. Ou seja,
flexibilização nas compras para ser feita dos materiais, do insumos, enfim, tudo que precisava para a Covid, e que foi uma medida acertada. Naquele momento não se podia ficar esperando por licitações. Então, depois que há uma flexibilização dessa, claro, os órgãos de controle vão fazer o seu trabalho. Mas a oposição quer botar uma lupa para ver bem direitinho o uso desse dinheiro, que, aliás, não é pouco. Ou seja, CPI em Brasília, CPI aqui. É uma pauta a mais que nós vamos acompanhar, Tiago, Danilo e Mulatinho, que com certeza vai mexer no tabuleiro jornalístico daqui, porque envolve os deputados de oposição, que amanhã vão entregar o requerimento ao presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira, que naturalmente vai analisar o caso, mas ele não tem muito o que fazer a essa altura do campeonato, porque 8 deputados já seria suficiente para instaurar a CPI. Eles reúnem 10 deputados, então não há muito o que discutir. É formar a CPI, escolher os membros efetivos, os membros suplentes e tocar a bola. Para o governo, inegavelmente, um problema. Um problema que vai percorrer aí durante algum tempo. Mas só o futuro dirá se o problema vai se tornar grande ou se vai se tornar até um diploma de boas contas. Boa noite, Danilo. Boa noite, Tiago e Mulatinho. Boa noite a você, ouvinte do Repórter 98. E até amanhã. Boa noite.